Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, participantes, alunos e também pessoal que está fora do Luvagon, que está assistindo esse evento para saber mais. Eu já me desculpo pela martelada que vocês estão ouvindo no fundo. Eu estou aqui no prédio do Luvagon e nossos vizinhos decidiram fazer obra, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu sou Chloe, eu sou Campus Manager do Rio de Janeiro e eu tenho o grande prazer hoje de receber de volta os nossos alunos que se formaram com a gente, um em Data Analytics, um em Data Science. E eu já vou parar de falar para poder cortar meu microfone e deixar eles se apresentar. Se vocês podem nos dar um pouco de background seus, quem você é, para começar, e como que vocês entraram no bootcamp, qual era a intenção, e um pouco sobre o que você faz, mas isso vai ser um tema de uma pergunta minha por mais tarde. Então, se vocês quiserem se apresentar, ladies first, Daniele. Você está mutada. É raro, né? Mas acontece sempre. Boa noite, todo mundo. Acontece. Melhores. Obrigada pelo convite. Eu sempre fico bastante contente de poder contribuir com qualquer coisa que seja do Vagon, sem querer puxar sardinha, mas assim, falando um pouquinho de mim, né? Então, meu nome é Daniele. Eu fiz o bootcamp, finalizei um pouquinho menos de um ano atrás. E eu sou da área de tecnologia, eu fiz engenharia, né? Mas eu nunca gostei muito assim da área, apesar de ter insistido, fui fazer um mestrado e tudo mais. Mas eu sempre gostava bastante da área de ensino, né? Então eu fui trabalhar com idiomas. Só que eu gostava dessa parte da tecnologia em si, eu não gostava da engenharia civil, né? E até no mestrado eu tive bastante contato com dados e sentia que eu não tinha as ferramentas adequadas para analisar, né? O que eu gostaria de fazer na minha pesquisa. E sempre gostei de programação, né? Nunca tinha ido muito a fundo, mas tinha assim um spark, né? Quando eu falava assim de programar, aprender a programar. E então estava lá eu, né? Batendo na portinha para fazer meus 40 anos. E eu falei, cara, eu faço transição de carreira agora, eu não faço mais. Eu estava lá ensinando minhas criancinhas a falar inglês. E aí eu falei, não é agora. E aí vim, né? Voltei para o Brasil, estava morando fora. Voltei ao Brasil, fiz o bootcamp online, foi a primeira turma de Data Analytics, né? Então não tinha presencial, mas eu fui para o campus todos os dias lá no Rio de Janeiro. E foi muito legal, porque eu conheci o pessoal de web dev, então né, criou aquele senso de comunidade assim, que eu estava buscando também, né? De pessoas buscando essa transição, buscando aprender sobre tecnologia, e foi muito legal assim, a experiência. Então faz 6 meses agora que eu estou trabalhando na área. Eu trabalho na Stefanini, Norte América. Trabalho como analista de dados, né? E não sei se é para falar, acho que agora ainda não, né, Chloe? Tipo, como que aconteceu? Acho que eu pensei para as perguntas, né? Você fala o que você quiser. O que você quiser. Não, eu só queria falar que eu estou feliz, porque o Danilo, maravilhoso, foi meu professor. Então, coraçãozinho feliz de revê-lo. E é isso, vou esperar as perguntas. Amei. Obrigada, Dani. Quem quer se apresentar? Feliz de ver que Isaac está com a gente de câmera e microfone funcionando. Você quer ser o segundo a se apresentar? Posso ser, sim, não há problema. Então, eu comecei minha carreira como técnico de eletrónica, na área de robótica. Então, a pouca experiência que eu tinha de programação era com microcontroladores. Eu nunca gostei muito de programação. Para mim, a programação era um meio para um fim. Eu nunca queria que código fosse o meu produto. E continuo na mesma opinião. Por isso que eu fui para dados e não para web. Eu trabalhei como técnico por 3 anos. Aí depois eu vi que não ia rolar mais, porque eu tive problemas bem chatos da coluna. E depois de bastante titânio adicionado, eu vi que, não, tá bom, eu vou ter que me conformar com alguma coisa de software. Aí eu fui ver, ok, o que envolve software que seria tranquilo fazer em casa
que é a coisa menos software que existe. Aí eu fui procurar mais sobre dados, gostei, vi que tinha várias aplicações interessantes fora puramente programação. Foi isso que me atraiu mais para a área. Vi o bootcamp quando eu estava na linha final da minha recuperação cirúrgica. Entrei e pouquíssimo tempo depois eu já estava... Quer dizer, durante a última semana do bootcamp eu já estava empregado. Então foi bem tranquilo nesse aspecto. E parabéns mais uma vez, muito impressionante, né? Obrigada, Isaac. Caio, você quer o próximo a se apresentar? Beleza. Boa noite, pessoal. Sou o Caio. Eu fiz o bootcamp do Devagon no início do ano passado, bootcamp 1144, BET. E a minha formação é na física, na verdade. Eu fiz bacharelado em física. E lá no final da minha graduação, eu tive meu primeiro contato assim, com análise de dados, né? E aí, meu contato era com programação, análise de dados, e eu gostei muito. Me identifiquei bastante assim, com a prática da coisa, né? Me via fazendo aquilo. E aí, dentro da física ainda, eu tentei me direcionar nesse caminho. Aí fiz um mestrado em física experimental, voltado para análise de dados. Trabalhei como pesquisador no meu mestrado, mexendo bastante com análise de dados já, mas o ferramental é muito diferente do que se usa hoje na indústria e tal, e eu estava um pouco insatisfeito com as oportunidades na área acadêmica. Quem é da área acadêmica sabe como é bastante difícil, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, é uma área bastante ingrata. Eu falei, cara, eu gosto de programar e não estou tendo oportunidade, tá difícil de avançar, né, de crescer. Então, por que eu não vou para a área de tecnologia, né? Então, encontrei o Devagon e fiz o bootcamp de ciência de dados e estou há 1 ano já empregado como analista de dados na CloudWalk, que é até uma parceira aqui do Devagon, contrata bastante gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada, Caio. Eu aproveito que você fala das empresas parceiras para dar um pouco de contexto para quem é aluno e ainda não beneficiou do serviço de carreira, quem não está fazendo parte do Devagon, quem não é Wagoners ainda. O Devagon tem uma lista de empresas que a gente chama de hiring partners, porque eles costumam contratar nossos alunos, já contrataram nossos alunos, e quando eles têm vagas abertas, nos procuram para facilitar os processos seletivos, como a CloudWalk, que novamente vai estar presente na próxima edição da Semana de Carreira. Obrigada, Caio. E Danilo, você se apresenta para a gente? Com certeza, Chloe. Bom, a minha história eu acho que é um pouco diferente, assim. Eu já venho do background de tecnologia, eu já programava, eu sabia já um pouco, já fui engenheiro de software, inclusive, eu tinha, sei lá, quando eu fiz eu sou do batch 10-11 de Data Science, já faz quase 2 anos, se eu não me engano, que eu me formei, que acabou o meu batch. E eu tinha já um certo background, tinha experiência de mercado também já. Depois eu posso falar um pouquinho do meu objetivo, de por que eu entrei, né? Mas eu já era meio que fanboy, assim, do Vagon. Eu acompanhava desde, sei lá, de 2013, assim, 2012, os primeiros batches, assim, de web. E sempre quis aprender, sempre tive bastante vontade, assim, de aprender coisa nova, também o senso de comunidade me atrai muito, eu sempre gostei bastante desse senso de comunidade que o Vagon cria. E achei, assim, muito legal a forma como a metodologia de ensinar era diferente, né? A gente aprende fazendo, então a gente meio que já sai quando termina o batch, assim, a gente já sai com uma baita experiência, sai com várias cases, assim, tanto de sucesso quanto de fracasso para contar em entrevistas, por exemplo, porque tem conflito com colegas, todo mundo trabalha em grupo, todo mundo sabe que é difícil, né? Tipo, e eu acho que fazer isso, assim, trazer isso para o dia a dia mas de uma forma assim, de quem está aprendendo e fazer learn by doing, né? Tipo, eu acho que
é bem diferente, assim. E isso me chamou muita atenção. Por isso que eu era fanboy já. E aí, depois de graduar no batch de Data Science, eu queria, na verdade, eu atuo como Product Manager hoje também, não é tão comum, né, alguém de produto, mas assim, não é alguém de produto ser tão técnico, basicamente. Mas me ajudou muito e era o que eu queria, eu alcancei, assim, todos os objetivos, que mais tarde eu vou falar, daqui a pouquinho, de quais eram. Mas eu acho que, assim, enfim, é muito bom, no geral, foi muito bom para mim. Eu alcancei todos os meus objetivos pessoais e aprendi tudo que eu gostaria de aprender. E foi legal aprender fazendo, com suporte de gente que sabe te ensinar, entende você, tipo, porque também é difícil, de repente, às vezes, sei lá, a sala de aula é muito grande, alguma coisa, a gente aqui tem esse senso de comunidade, de um a um, de entender se a pessoa está fazendo porque está entendendo, se está fazendo para seguir, tipo, o fluxo natural de alguma coisa ali, se questionar, trazer esse questionamento, tirar os alunos mesmo da zona de conforto. Então, eu acho que isso que mais me marcou, assim, durante o BET, e esses foram os principais motivos também de eu querer fazer parte dessa comunidade, sabe? Então, esse foi basicamente um dos grandes motivadores de eu querer fazer parte da comunidade do Vagon. E, enfim, depois posso falar um pouquinho dos meus objetivos pessoais e profissionais para vocês, mas basicamente foi isso, Chloe. Perfeito, obrigada, Danilo, e muito, muito bem-vindo a todos. Eu acho que a comunidade do Vagon é uma das raras comunidades que eu vejo assim de alunos, de graduados tão forte e colaborativa, e também é graças a vocês, né, por participar desses eventos tipo Alumni Night e se tornar um embaixador, contando para os outros como que foi a sua experiência. Eu acho que só de contar como já basta, porque o Bootcamp ele permitiu para vocês alcançar, por alguns, todos os objetivos profissionais, por outros não necessariamente todos, mas alguns. E antes de já pular para essa parte de vocês alcançaram seus objetivos profissionais, aonde que vocês estão, eu queria agradecer o pessoal que está comentando no chat, interagindo. Boa noite a todos. Eu vi que o Carlos botou o LinkedIn dele para se conectar com ele. Boa. Se vocês quiserem, vocês podem se conectar com Caio, Danilo, Isaac e Dani, que eu botei o LinkedIn deles no chat. E eu gostaria de ouvir vocês falar um pouco sobre a experiência do Bootcamp em si, algo que foi o highlight assim, das experiências de você no curso mesmo, que é um bootcamp, né? Às vezes eu como bootcamp manager, eu também atendo as perguntas das pessoas que se interessam em fazer o bootcamp, então os futuros alunos, e às vezes o próprio termo bootcamp, eu recebo dúvidas ao respeito disso. Por que bootcamp? O que isso inspira em vocês? Vocês acham justificado esse nome? Quem vai querer responder primeiro? Posso começar respondendo, então. Que eu já estava falando e entrei até um pouco nesse assunto. Pode falar, Chloe. Não, vem. O palco é todo seu. Eu não estou vendo o seu vídeo, mas se para os outros está aparecendo, mas estamos te ouvindo bem. Tá, perfeito. Então, eu acho que assim, se a pergunta se justifica a palavra bootcamp, eu acredito que sim. Realmente são 9 semanas assim intensas de aprendizado, intensive learning realmente, assim. É difícil até explicar como que funciona, como que é o processo. E assim, eu tive dos dois lados, acho que a Dani também pode falar um pouco disso. Tanto você como aluno, como professor. Como aluno, é difícil acreditar que você está vendo todo aquele conteúdo, vai chegar no final do bootcamp, enfim, em 9 semanas, e você vai falar, poxa, eu aprendi realmente todos esses tópicos aqui,
eu sei trabalhar realmente com essas ferramentas, eu entendi todos esses conceitos aqui e, enfim, na primeira semana, no final da primeira semana já se cria uma ansiedade, assim, relativamente grande, porque você vê o que você foi exposto e você sabe o que tem por vir ainda. Então, tipo assim, foi uma semana perto das 9 e acho que isso cria uma ansiedade. E aí, do lado de, assim, como professor agora e como teacher assistant também, o que eu sempre falo para as pessoas que eu tive o prazer, né, de participar dessa jornada de desenvolvimento é que confie no processo, porque realmente, assim, é intenso, tem muita coisa, é abordado muito conteúdo e coisas, assim, que muitas vezes parecem desconexas, sabe? Mas chega no final e quando você faz um wrap-up, assim, tipo, e vê o que foi dado, o que você foi exposto, os challenges que você superou, você consegue ver, tipo, uma linha muito clara, assim, na sua cabeça de aprendizado. O quanto que você aprendeu no final do bootcamp. E de forma muito rápida. Como eu disse também, fazendo, né? Então, assim, primeiro, a gente começa com, dependendo do bootcamp, né, obviamente, mas sempre vai ser abordado os principais conceitos que vão ser carregados, independente de qualquer ferramenta que vocês usarem ao longo das outras semanas. E aí você vai repetir na segunda semana todos esses conceitos, por mais que não esteja, assim, de forma tangível para o aluno que isso está sendo repetido, mas está. Então, assim, existe um processo e eu não acreditava como aluno, cheguei no final, o resultado foi extremamente satisfatório e, por experiência própria, eu consegui, por skin in the game, né, eu consegui passar essa mensagem também para as pessoas, para os estudantes que eu tive o prazer de participar da jornada de aprendizado, falar realmente para confiar no processo. Então, eu acho que sim, a resposta é sim. É um bootcamp, é realmente o aprendizado de forma muito intensiva, mas progressiva também. Então, é isso, gente, assim, é muito bom, é diferente e confiem no processo. Essa é a mensagem que acho que eu deixo, assim. Confia no processo, é algo que a gente nunca se cansa de repetir e eu tenho certeza, eu tô vendo todo mundo sorrir, porque eu tenho certeza absoluta que os outros ouviram essa frase mais de uma vez. Confia. Mesmo que não parece que vai dar certo, vai. Não é verdade? Eu tenho uma experiência, eu acho que muito concreta, assim, do conceito, né, de bootcamp. Como eu falei, né, foi durante meu mestrado que eu fui me interessar por fazer o bootcamp. E a minha ideia era conciliar as duas coisas. E aí eu ia fazer o full time. E aí eu tive uma conversa com o meu orientador. Falei, poxa, você se importa, né, que aqui pro progresso da pesquisa e tal, eu vou ficar um tempo, assim, 9 semanas conciliando um pouco com outra coisa, um pouco mais ausente, né? Aí ele falou, cara, se você fizer esse bootcamp full time e concomitante com a dissertação, com a pesquisa e tudo mais, você não vai fazer nenhum dos dois bem. Então faz o seguinte, atrasa a pesquisa, atrasa a defesa, não tem problema, e foca nisso, porque é isso que você quer, é isso que você está focado, então foca nisso, tira esse tempo e depois corre atrás. Antes eu já adiantei bastante as coisas na minha pesquisa, adiantei bastante a dissertação para ter essa gordura para ficar 9 semanas focado. Então, assim, da minha experiência, em particular com full time, é que, cara, para mim valeu muito a pena ter essa dedicação 100% exclusiva, justamente por ser muito intenso, porque é importante também você tirar tempo para coisas que outras coisas são importantes, dormir bem, se alimentar bem, ter tempo para descansar no final do dia. Então, esse processo é uma maratona, né? Assim, você chega ali no início cheio de gana e tal, mas se você não tiver disciplina, no final você vai estar muito cansado, desmotivado, vai acabar perdendo o ritmo. Então, eu acho que é importante
fazer com qualidade, assim. Então, falando da minha experiência com full time em particular, né? Para mim foi muito bom, funcionou muito bem eu ter conseguido esse foco, assim, no bootcamp. Acho que teria sido bastante difícil conciliar com outra coisa, porque realmente é bastante intenso e vale muito a pena. Para mim, valeu muito a pena. Boa, Caio. Muito importante mesmo. De tudo isso, a gente não recomenda, no processo seletivo, a gente não recomenda os alunos tentar conciliar, porque eu acho que o que o seu mestre falou é muito verdade. Você acaba fazendo os dois 50%. Porque o objetivo é realmente você focar. Os dias são bastante cheios e é bem denso, são 400 horas. No caso, para você, já acho que todo mundo foi aluno do full time, em 9 semanas, 12 meses e meio. Conteúdo que vale 1 ano de faculdade, concentrado em 9 semanas. Então, é bastante intenso. Intenso mesmo. Merece o apelido intensivo. Queria só dar de novo um pouco de contexto para quem vem conhecer. Existem então 2 formatos: um formato full time, onde você se forma em 9 semanas, você estuda ao longo do dia das 9 da manhã até as 6h30, 6h45, de segunda para sexta, 2 meses e meio, em vez versus, vamos dizer, para quem trabalha e quer se formar enquanto continua trabalhando, quem está na faculdade e não pode pausar os estudos, a gente lançou um formato que se chama meio período, onde você estuda fora dos horários comerciais nas noites de terça e quinta, entre 7 e 10 da noite, e o dia de sábado inteiro, e esse formato demora 24 semanas. Mas mesmo curso, mesmo currículo, 400 horas de curso em 24 semanas, e é bem intenso também. Só queria fechar esse contexto antes de ouvir o Isaac e a Daniele sobre a experiência do bootcamp deles. Eu já ia entrar agora, principalmente porque a minha experiência, quer dizer, o que eu ia partilhar era bem na linha que o Caio comentou, porque no meu caso, por mais que é só para partilhar que nem é sempre o emprego ou o estudo que tem que conciliar. Por exemplo, no meu caso, eu estava no final de recuperação cirúrgica, que também tem vários comprometimentos. Eu tinha alongamentos para fazer todos os dias, exercício para fazer todos os dias, a minha dieta era muito específica, então eu tinha um bloco assim de hora diário que era tomado por aquilo. Então eu todos os dias entrava às 9, saía no máximo às 6h30, não tocava em nada do curso depois das 6h30. Talvez no Project Week foi a única semana que eu toquei em coisas fora da hora, mas era principalmente porque às vezes durante o dia nós liberávamos para respirar um pouco. Então mesmo assim não trabalhamos mais do que 8 horas. Era porque no meio do dia precisamos de uma pausa para o cérebro continuar em funcionamento ideal. E acho que isso foi assim super importante, no sentido de que eu me preparei o máximo que eu conseguia antes do curso para não chegar com nenhum desfazamento, e cheguei com o intuito de garantir justamente isso, que eu ia ter tempo de descansar, porque na minha turma houveram pessoas que estavam tentando conciliar outras coisas e eu vi o quanto mais difícil que a situação foi para eles. Eu até fiquei, ainda bem que não sou eu. Porque senão eu não teria conseguido aproveitar tão bem quanto aproveitei. Porque realmente o que nós queremos é o retorno de investimento mais alto possível, não é? E para isso nós temos que alinhar o nosso planejamento de acordo. Não tem muito mais o que dizer, né, depois de todas essas experiências, mas eu acho que também vou dizer a mesma coisa. Eu fiz o full time, né? Eu separei, me planejei financeiramente, né, para poder me dedicar exclusivamente para fazer o estudo. Mas uma coisa assim que aquelas ideias doidas, né? Até pensei em tatuar no finalzinho, quando vocês terminam o bootcamp, tem os quadradinhos preenchidos assim, sabe?
E aí tem as ferramentinhas, né? E as semanas e tudo preenchidinho, assim, quando você termina. E eu pensei assim, cara, olha que incrível, né? Porque em 9 semanas, olha a quantidade de coisa que você consegue aprender. Porque inicialmente eu vim, assim, querendo acreditar, porque eu estava investindo, né? Dinheiro, tempo, né? Mas ao mesmo tempo um pouquinho descrente, que tipo, não, vou aprender uma coisa ou outra, né? E, cara, é realmente incrível, assim, a dinâmica, como funciona, né? Como funcionam as aulas durante o dia, e você passa, que nem o Danilo comentou, né? É hands-on, tipo, é mão na massa, você vê, não é... Eu tenho um pouquinho de trauma da universidade, assim, o cara estava falando, né, dessa área acadêmica, eu tenho um pouquinho de trauma da área acadêmica, apesar de eu ter tentado seguir a área acadêmica, mas é que, assim, é muita teoria, né, e muitas vezes pouca prática. Ou quando você vai colocar na prática, você fica meio, não sabe o que fazer. E ali não, era sempre assim, tem toda uma teoria, tá, agora a prática, pá. E não necessariamente casava os dois bonitinhos, assim, andando de mãos dadas, né. Eu vi, assim, que trazia um pouco de frustração, às vezes, para mim, até para os meus colegas, né, mas eu acho que foi uma experiência, assim, muito que tange o real, porque quando você ficava confortável com alguma ferramenta ou com algum assunto, na semana seguinte você já estava vendo outra coisa, você ficava desconfortável de novo. Então, assim, essa, né, montanha russa ali, assim, eu acho que ela traz, assim, pra gente, né, como que a gente deveria enxergar as coisas, né, e é justamente isso, na área de tecnologia, é sempre o novo, né, então acho que não ter medo desse novo, né, sempre manter essa curiosidade dentro de você, de conhecer coisas novas. Isso aqui eu não me interesso tanto, mas isso aqui é muito legal, então eu vou me aprofundar, e quando você se aprofunda, você vai conhecendo outras coisas, né, então acho que se eu fosse falar alguma coisa para alguém, é se manter curioso e acreditar, né, que o pessoal falou, porque é realmente incrível, assim, a quantidade de coisas que você consegue absorver, né, nesse curto período de tempo, se a gente considerar, né, o que dá para fazer em 2 meses e meio. Então, gostaria de corroborar aí com todo mundo a mesma experiência, né, que valeu muito a pena. Perfeito, muito obrigada a todos pela partilha. E agora que assustamos todo mundo, né? Eu acho que veio o momento de explicar que não é impossível, é desafiador, é técnico, é difícil, precisa de bastante dedicação, mas não é impossível, né? Olhem vocês, todos que conseguiram. Vocês têm, assim, uma dica para... Porque eu sei que alguns alunos estão com a gente agora e estamos quase perto do meio para quem faz o full-time e para quem começou há pouco tempo atrás o batch de part-time, estão bem no início. E geralmente no início que o Vagon bota os exercícios mais chatinhos ali, aqueles que te demoralizam, mas é tudo bem calculado, porque aí se você consegue resolver aquele exercício das primeiras semanas, o resto vai sair super fácil, super suave. Não é? Eu tô falando mentira. Eu acho que sim. Eu sou o único de Data Science, né? Nós temos Caio uma semana. O Caio também? Perfeito. Nós temos ali aquelas semanas mais de matemática, estatística, decision science, há toda a parte de under the hood, que é... No início pode parecer desnecessário, principalmente a parte que é aquela coisa que até no ensino médio, ensino superior, a pessoa pensa, não é? Que, ok, mas por que eu preciso saber fazer contas se tem calculadora? É a mesma coisa, por que eu tenho que saber fazer sem a biblioteca se a biblioteca existe, não é? E no início eu estava puramente interessado, porque era tudo novo. Então, quando é tudo novo, é sempre interessante. Quando ficava difícil, eu ficava, podia só usar a biblioteca, né? Mas continuei em frente, fiz todos os exercícios, segui em frente. E depois eu tive perguntas e entrevistas que eu conseguia responder justamente porque eu tive aquela experiência. Talvez eu não teria respondido tão correto, teria só uma noção por alto, mas eu consegui responder confortável por causa dos exercícios que eu tive especificamente no módulo Under the Hood, por exemplo. Eu lembro super bem. Que no caso foi a entrevista da empresa onde eu trabalho agora. Perfeito, interessante. A gente vai chegar nesse ponto se vocês sentirem que vocês saem
prontos do Bootcamp para ingressar o mercado. Obrigada, Isaac, por me dar essa rampa perfeita, mas antes de pular nesse assunto de jobs, eu queria ouvir os outros também sobre como que eles superaram também esse sentimento de putz, está muito difícil, será que eu vou conseguir? Que eu acho que tudo... Desculpa. Não, eu acho que uma coisa que eu aprendi na prática durante o Bootcamp foi o momento certo de pedir ajuda. Porque eu acho que a gente, às vezes, é importante a gente ter esse processo de ir atrás ali para descobrir, não ficar escorado, né, em pedir ajuda, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser também muito cabeça dura e ficar querendo fazer tudo sozinho sem pedir ajuda nunca. Então, tem que ter aquele tempo em que você vai fundo ali para tentar descobrir sozinho, mas você tem que saber encontrar o momento certo também de falar, beleza, agora acho que é o momento de pedir ajuda, porque senão eu vou ficar travado aqui. E como é um processo muito intenso, o Bootcamp, é importante ter essa fluidez nas atividades. Então, se você ficar muito tempo travado em alguma coisa, você vai ficar sem tempo para fazer o que vai vir depois. Então, é muito importante ter essa sabedoria, eu acho, de primeiro, tentar sozinho, é importante isso, tentar sozinho, botar a mão na massa, mas não ficar nisso preso eternamente, sabe? Encontrar um momento de pedir ajuda para os professores, para os TAs, até às vezes para os colegas, né? Para os buddies. Então, eu acho que é importante encontrar esse equilíbrio. E eu aprendi isso na prática. Eu acho que no início eu me enrolei um pouco nesse processo, eu ficava querendo ir lá, não, tem que fazer e tal. Depois eu fui, cara, quando eu peço ajuda, o negócio flui melhor. Então, se eu puder deixar esse conselho para as pessoas fazerem isso mais cedo, eu acho que é muito bom. Perfeito, perfeito. Eu não estaria capaz de explicar melhor que do jeito que você explicou. Muito bom, adorei quando você falou. É uma sabedoria. É um skills, né? É um soft skills. Saber pedir ajuda no momento certo. Perfeito, muito bom, Caio. Obrigada. Alguém quer acrescentar? Acho que juntando com isso que o Caio falou, né? Eu acho que quando você começa o Bootcamp, você olha todos aqueles desafios que você tem que fazer no dia e que dificilmente, então eu vou falar por mim, conseguir terminar todos. Então, assim, né, dá um pouquinho de desespero, né? Quando você chega no final do dia, você vê que você não terminou todos os desafios. Mesmo que esteja lá escrito opcional, né? Você fala, não, mas está aqui, eu deveria conseguir fazer. Então, perder essa ansiedade, eu acho, e focar mais no que até o Danilo comentou, de entender, né? Entender o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Né? Mais o conceito. E até aí indo um pouquinho para a parte que, assim, quando eu terminei o Bootcamp, né? Eu fui ser TA e também professora. Às vezes eu via os alunos muito no automático, né? Então, preocupados em terminar, preencher todos os challenges, né? Mas muitas vezes sem entender o que estavam fazendo. E uma coisa que eu aprendi muito sendo aluna é esse de pedir ajuda e de trabalhar com buddy no sentido de que quando você consegue explicar alguma coisa para alguém, né? Que para você talvez foi um pouquinho mais fácil, né? Enfim, você percebe que você de fato sabe, né? O que você está fazendo, direcionamento para tomar para as coisas. Porque assim, muitas vezes a pessoa fica presa na ferramenta, né? O aluno fica preso na ferramenta, mas a ferramenta você aprende, né? O difícil é entender por que você está usando a ferramenta para aquilo, né? Ou por que você está fazendo daquela forma. Então, acho que isso também de trabalhar em conjunto, essa modalidade, né? De ter os buddies do dia, não vão ser todos os buddies, né? Mas a maior parte dos buddies é muito legal trabalhar nesse esquema, né? De você ajudar o outro te ajudar. E às vezes é uma pergunta que nem o Caio falou, você vai ficar ali um tempão tentando resolver sozinho, né, consumindo seu tempo, que é super valioso, e ter essa troca, eu acho que é muito legal, assim, esse soft skill também que você leva, né, para a vida, né, fora do vagão. Então, eu sempre costumava falar para os alunos assim, né, assim, tem uma comparação, o fulano é muito rápido, o fulano é melhor, e eu falava, tá, mas com quem você gostaria de trabalhar? Né? Se tivesse uma vaga na sua empresa para você indicar alguém, você ia chamar o fulaninho, né, que é super rápido, mas é insuportável, ou uma pessoa que trabalha num pace legal, que consegue aprender, ter um pouco de humildade para ouvir, né? Então, eu acho que
Esse seria o meu ponto de vista, assim. Eu sinto que tem uma historinha ali que eu quero ouvir depois, se você quiser compartilhar. A gente não vai falar nome, claro. Danilo, você quer acrescentar com uma experiência sua, tanto como aluno, tanto como professor? Tá, pode ser, Chloe. Como eu falei para vocês, eu tenho um background em produto, né, em desenvolvimento de produto, e eu acho que eu tento trazer muito para o meu dia a dia o que eu aprendi desenvolvendo produto, que é sempre explorar o problema. A gente sempre vem com 1000 soluções. E eu usava muito esse conceito assim para responder a pergunta, que eu acho que eu não diria top 1, seria top 3, qual ferramenta você indica eu aprender ou focar mais tempo para aprender? E a minha resposta é sempre a mesma. Não importa a ferramenta, desde que você saiba os conceitos para usar certas ferramentas. Então, assim, o problema, gente, pode ser resolvido de diversas formas, assim, de N maneiras. Pode ser resolvido muitas vezes com Python, pode ser resolvido às vezes com Excel, às vezes pode ser resolvido com Google Sheets ou com, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, se a gente tem de forma muito tangível na nossa cabeça o problema que a gente está resolvendo, o que a gente precisa fazer, igual a Dani falou. O objetivo do challenge não é você marcar lá como feito, é você entender o que você está fazendo, é você entender o que precisa ser feito. Isso faz parte, inclusive, de uma soft skill que é muito importante, que é interpretar o que está sendo pedido de forma, às vezes, ambígua para você no dia a dia. Isso vai vir numa mensagem de Slack, isso vai vir via e-mail, às vezes uma nota que você tomou de uma reunião. Então, assim, você precisa saber explorar o problema, você precisa entender o porquê que aquilo está sendo pedido, como que você gera valor com o que você precisa fazer, qual problema você tá resolvendo, sabe? Porque, como eu disse, existem N formas e N formas vão, tipo, te criar várias possibilidades de trabalhar com ferramentas diferentes para resolver o problema. Uma vai demorar 1 hora, a outra pode demorar 1 mês. Uma pode ser menos robusta, a outra pode ser mais robusta. E tudo depende da decisão que você precisa tomar com base no problema que você está resolvendo. Então, assim, não foque em ferramenta. Como eu disse, na primeira semana, vocês já são expostos todos os estudantes são expostos a conceitos extremamente importantes, que vão ser carregados por segunda semana, para a terceira semana, em formas de ferramentas diferentes. Vocês vão até ter a impressão que você já resolveu o problema, mas vão estar usando outra ferramenta, vai estar tipo, explorando uma forma diferente de resolver basicamente o mesmo problema. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, que eu acho que é top 1 ou 3, não foque na ferramenta, e sim no conhecimento geral, assim, sabe? Na essência de soft skill. Perfeito, muito bom. Obrigada, Danilo. Eu gostaria de saber onde que vocês estão no mundo, assim. Agora. Bem, por mais que não pareça, eu estou em Floripa. Como assim, não parece? O sotaque. Ah, sim. Porque eu não ligo mais, sabe? Eu sou... Somos as únicas 2 pessoas aqui com sotaque pesado, Chloe. Acho que somos. Eu não aceito. Não tem sotaque pesado, não. Tá todo mundo decepcionado que o Isaac não tá em Portugal. Não, então, eu sou brasileiro, mas eu morei muito tempo em Portugal e agora estou de volta em Floripa. Eu fiz o bootcamp remoto, eu trabalho híbrido, mas 99% remoto, e estou em Floripa agora. Cara, que história incrível. Boa. Não, ele fala, eu sou brasileiro, com um sotaquezão de português, assim, eu sou brasileiro. Falta a Chloe falar a mesma coisa também agora. Só, 'Mas a Chloe é mais brasileira que eu. mas a Chloe é mais brasileira que eu. Eu sou carioca, pô.
Não dá para perceber? A Chloe fala mais carioquês do que eu. Eu tô em Curitiba agora, nesse momento. Boa. No território. Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Tô no Rio. Sou do Rio, tô no Rio. E eu originalmente sou de São Paulo, DDD 11, e agora faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô morando em Vancouver. E sim, gente, tá fazendo sol no Canadá. Aqui faz sol, não faz só frio. Não neva só, chove bastante, mas faz calor também. Aqui tá verão, inclusive, agora. Primeira coisa que eu falei quando o Danilo subiu pro palco. Danilo, você tá onde? Está um sol nessa hora. Incrível, né? Magia da internet, como nos conecta. Inclusive, o pessoal tá nos dizendo no chat de onde que eles estão. Tem cariocas, tem pessoal do Espírito Santo. Podem continuar nos indicando onde que vocês vêm. A gente sempre gosta de saber de onde que vem o pessoal que nos segue. Capixaba. Aí eu vou precisar de um estado, que aí eu não sei onde que é Capixaba. Capixaba é quem é do Espírito Santo. Muitos. Espírito Santo. É tipo carioca. Hoje. Recife, adorei. Pernambuco. Muito bom. Ok. Vamos pular no assunto que nos interessa, principalmente. Eu adorei ouvir vocês falar das suas experiências do bootcamp. Agora vamos falar de onde que vocês estão no sentido de profissão, de caminho, de jornada profissional. Eu acho que eu vou querer dar a palavra para Isaac primeiro, com a rampa maravilhosa que ele me deu. Isaac, você conseguiu não, né? Você buscou, procurou e entrou no seu emprego assim que terminou o seu bootcamp. Qual foi assim a sua cronograma? Era algo que você tinha previsto entrando no bootcamp, de procurar enquanto você estava estudando, ou essa oportunidade meio que apareceu e você pegou? Como que foi? Não, eu enviei currículo, principalmente a partir da metade, na segunda metade do bootcamp eu já comecei a enviar currículos para vagas mais da área mesmo, não é? Eu comecei a ter entrevista, eu recebi a confirmação da entrevista na semana antes da Project Week. Na primeira semana da Project Week eu tive minha primeira entrevista. E na última semana da Project Week eu tive o meu teste prático e confirmação e tudo mais. Se não me engano, acho que foi bem assim. Então na minha Project Week enquanto eu tentava fazer o projeto funcionar, eu também estava com o teste prático, o teste técnico no caso. Foi bem interessante nesse aspecto. No início não era previsto no processo seletivo, inclusive eles disseram que não era previsto o teste técnico. Não era algo que eles tinham planejado fazer, mas decidiram fazer ali no final. E eu, sinceramente, no início eu fiquei, putz, mais um obstáculo. Estava tão perto, não é? E jogaram mais obstáculo na frente. Mas no final eu gostei. Claro, talvez se não tivesse passado, talvez não teria gostado tanto. Mas depois de passar, eu gostei do teste técnico no sentido de que deu aquela sensação, uma vez que eu tinha começado a trabalhar, de que eu não tive assim síndrome do impostor. Porque eu fiquei, putz, eles me testaram. Se eu não estou qualificado, a culpa é deles. Foi bem essa a minha mentalidade depois, quando eu comecei, porque eu não tinha pensado dessa forma antes, porque como eu era mais da área de hardware não tem tanto testes técnicos, esse tipo de coisas, porque é bem mais complexo. Teriam que te deixar trabalhar no laboratório e tudo mais, aí é outros 500. Então foi a minha primeira experiência assim nesse aspecto. Foi interessante, foi o primeiro teste técnico que eu peguei. Foi uma experiência estranha no sentido de que não era um tipo de vaga
que eu esperava conseguir, porque ao menos pela minha pesquisa, desenvolvimento IA é uma vaga que por natureza não é júnior. É uma vaga que mesmo quando diz júnior é para pleno para cima. Eu consegui a vaga basicamente porque eles são uma empresa muito multidisciplinar. Então eu essencialmente consegui a vaga porque eu era de hardware. Essencialmente foi isso. O meu gerente atual também é de hardware. E foi mais nesse sentido, porque eu tinha mais valor a dar fora simplesmente dados e IA. E no caso, a parte de contratação, eu sempre me dei muito bem. Eu sempre me dei muito bem em processo seletivo. A parte difícil é conseguir a entrevista. Conseguindo a entrevista, eu nunca saí de uma entrevista sem proposta. Então é bem tranquilo. Eu diria que na Career Week o pessoal ajuda bastante. Para mim foi mais uma questão que eu estava curioso para alguma possível diferença cultural que eu talvez tivesse que me preparar, mas não tive que me preparar para nada nesse aspecto também. Foi mais o que eu sempre fazia, que era o clássico, não é? De nós não temos que ser honestos ao ponto de ser negativo para o nosso lado. Embelezar um pouco é bom, mas manter dentro daquilo que eu nunca embelezo algo que eu sei que eu não consigo atingir no primeiro mês de emprego. Ou seja, eu nunca vou dizer que eu sei fazer algo que eu não sei perfeitamente, se eu tenho a noção de que no primeiro mês eu não conseguiria me deixar fluente naquele tópico. E isso ajuda muito, porque primeiro, isso quer dizer que eu já tenho alguma noção do que é. Então eu não me ponho numa situação em que eles veem algo no currículo, pergunto na entrevista e eles veem claramente que eu menti. O que sempre... Eu já participei entrevistando pessoas também, anteriormente, e é bem claro quando a pessoa põe algo que não sabe fazer. Fica até assim uma situação meio constrangedora de como entrevistador, como continuamos no processo. E eu diria que foi bem tranquilo. Eu hoje em dia uso algumas ferramentas que eu usava no bootcamp, que eu já usei no bootcamp, mas no geral eu acho que foi um pouco parecido com o que o Danilo tinha comentado, que não é sabermos usar uma ferramenta específica, é termos uma noção de como tudo funciona e depois qualquer ferramenta que cai no nosso colo é só tocar. Porque se a pessoa sabe programar em Python, a pessoa tem uma noção de lógica, a pessoa tem uma noção de dados, tem uma noção de IA, não importa qual é a biblioteca, é quase tudo um pouco do mesmo. Então é mais nessa linha de não estressar com porque eu não sei a ferramenta específica, porque eu não sei isso e aquilo. Principalmente para a primeira vaga, eu quase recomendo mais generalizar e não especializar tanto, dizer, eu conheço o tópico, não eu sei usar a ferramenta. Eu acho que isso vale muito mais. Ao menos nas minhas entrevistas, foi o que sempre perguntavam. Nunca perguntavam, sabe usar a ferramenta. Isso era sempre um plus. O core era sempre conhecer o tópico. Perfeito. Eu estou anotando as suas todas as dicas assim de ouro que já foram ditas até agora para fazer um resumo. Depois adiciono essa, generalizar a busca de emprego. Muito obrigada. Quem mais quer falar sobre... Desculpa, como mencionaste agora, de dicas, é algo que os meus professores comentaram que no final acabou funcionando para mim, não é? Que é procurar trabalhos que misturam dados com alguma experiência anterior. Então, por exemplo, tem gente que é muito comum, trabalhava com Customer Success ou suporte técnico. Tem muita vaga de empresas de Customer Success que eles querem análise de dados de Customer Success. Então a pessoa já ter usado a ferramenta, já conhecer a ferramenta ou ter uma noção do que é sempre valorizado. Tem muita vaga de análise de dados de marketing, por exemplo. E eles querem pessoas com formação em marketing que sabem fazer análise de dados. Então a formação anterior, experiência anterior nunca é inútil. Sempre vale para alguma coisa. A pessoa só tem que saber fazer o marketing pessoal, não é? Tem que saber se vender para isso. Absoluto, que não é coisa fácil, né? Eu acho que ninguém nasce sabendo se vender do jeito
perfeito, e por isso também que a gente acompanha os estudantes no final do curso, porque não é, às vezes, algo que o aluno se sente super confortável e faz toda a diferença. O que perfeito. Outra pessoa quer compartilhar como foi a experiência de busca de emprego após o bootcamp? Então, assim como o Isaac, eu também comecei a mandar currículo durante o bootcamp, mas não foi bem na metade, foi mais ali na parte do projeto e tal, que eu falei, já está acabando, acho que até acabar o processo seletivo, porque eu fui para uma estratégia meio all-in quando eu entrei no bootcamp, porque a minha bolsa de mestrado ia acabar, eu ia atrasar o mestrado, mas de graça, porque a bolsa tem prazo para acabar. Eu abri mão de tentar o doutorado, que seria o caminho natural, e eu estava com um casamento marcado para julho, e o bootcamp acabava em março. E eu tinha que arrumar um emprego antes do casamento para não casar desempregado. E eu arrisquei. Aí, então eu falei, cara, já estou aqui no final, é melhor começar a mandar currículo, porque até acabar o processo seletivo e tal, quero conseguir um emprego rápido. E aí, acho que faltando 8 dias assim, para acabar o bootcamp, eu consegui a primeira resposta, entrei no processo seletivo da CloudWalk, que é a empresa que eu estou até hoje. E aí se estendeu um pouquinho e tal, aí com 1 mês e pouco de finalizado o bootcamp, eu entrei na CloudWalk. E hoje eu trabalho como analista de dados, mas curiosamente, eu trabalho com tasks mais também de SQL, dashboard, mas também o meu principal projeto lá é de ciência de dados. Muito também por causa da experiência que eu tive no bootcamp. Eu fiz trabalho com modelagem, machine learning, lá na empresa, mais especificamente num projeto de detecção de churn. Churn é uma métrica de perda de cliente, né? Então, o que eu faço sou responsável lá por um modelo que detecta se o cliente abandonou ou não a empresa. É uma empresa de pagamentos, né, de maquininha de cartão. Então, a gente vê os dados do cliente e vê se ele, com base nos dados que a gente tem dele, a probabilidade dele voltar ou não. Então, acabou que apesar de o cargo no papel, na formalidade, ser analista de dados, lá dentro da CloudWalk a gente acaba fazendo muita coisa. Já mexi com um pouco de engenharia de dados também, que não é minha praia, não gosto de engenharia de dados, mas já tive que mexer também um pouquinho. Mas, majoritariamente, essa parte de modelagem, né, de machine learning e também de bastante SQL lá também. E mais ou menos essa a minha história. Consegui um emprego antes do casamento, deu tudo certo. Casou empregado, parabéns! Muito parabéns. Para os duas notícias, né? Para o emprego e para o casamento. E legal falar, Chloe, que o Caio falou, né? Obviamente, o principal produto o case de sucesso que ele trabalha lá na CloudWalk, tem challenge relacionado a isso durante o bootcamp. Então, assim, tem, de novo, né, aquilo que a gente fala, learn by doing. Então, são cases reais, os estudantes são expostos a problemas do dia a dia mesmo, que a gente teria no trabalho ou, sei lá, no mercado mesmo profissional. Então, só queria acrescentar isso. Muito obrigada. Eu ia fazer justamente uma pergunta em relação ao teste técnico e como vocês experienciam. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Como que vocês experienciam? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Acho que sim. Coloca um verbo Termina de auxiliar, falar, pode terminar como de foi falar. A experiência? Como é que teve a experiência? Como que foi a experiência de passar por esses testes técnicos? Não acontece sempre. Às vezes meu português é mais fluido, mas eu sou um pouco menos carioca que meus outros dias. É o estresse do live. Posso fazer um parêntese só? Desculpa, Claro, a pessoa perguntar. Minha internet ficou tenebrosa, né? A pessoa trabalha de casa e com internet ruim. Mas só para ir na contramão, porque tá todo mundo achando, né? Que tudo é lindo, a pessoa
nem terminou, né, o bootcamp e tudo mais. E aí gera uma frustração, às vezes, né, em alguns alunos que demoram um pouco mais de tempo. Assim, eu não sou exemplo nenhum a seguir. Eu compartilho isso com todos os alunos que eu já tive contato. Falo assim, não siga meu exemplo, né? Não faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Mas de experiência, assim, eu fui muito não proativa. Então, assim, né, tem semana de carreira e tudo, mas eu sei que teve gente que antes já estava mandando currículo na vibe ali do Isaac, do Caio, né, e que, né, por isso lograram no final, assim, né, essas oportunidades, assim, já foram aparecendo. Eu não fiz esse movimento. E aí a primeira oportunidade que surgiu foi justamente como TA, né, na verdade como professora de um BET, e aí depois eu entrei como TA nos BETs do Brasil. E eu fiz um processo seletivo, que eu fui reprovado. E aí continuei na minha, assim, de professora, e meio que, eu tenho, né, que ser melhor. E foi, assim, uma coisa meio providencial, né, eu recebi uma proposta, um convite do meu chefe hoje, né, que ele era ex-aluno do Wagon. Então, assim, passei os 3 primeiros meses achando que eu ia ser mandado embora. Então, diferente do Isaac, eu tive muito síndrome do impostor, né, por um bom tempo. O meu chefe falava assim, oi, Dani, você pode falar um pouquinho? Eu falava, meu Deus, vai me mandar embora. Então, agora, graças a Deus, passou. Mas, então, o que eu digo, né, contatos, as redes, né. Então, por exemplo, o meu chefe me achou no grupo, né, dos ex-alunos do Wagon, e estava procurando uma pessoa, falou que tinha olhado no meu perfil, que tinha gostado, uma entrevista, e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, não façam, não sigam o exemplo, né? Mas eu acho que o que me possibilitou também foi justamente essa confiança, assim, que você ganha, né? Durante o bootcamp, de tipo assim, eu acho que eu não sei, mas na verdade quando te dá um problema você consegue resolver, né? E sempre tá continuando, né? Acho que esse período, quando eu estava como professora, eu pude, né? Tive a chance de continuar me aperfeiçoando, né? Então, acho que esse aperfeiçoamento contínuo também, principalmente numa área que você pode se tornar obsoleto, né, dependendo do que você foca, assim, né, muito rápido. Então, essa é só para deixar também, né, assim, que para a galera não criar aquela expectativa de tipo, vou sair, vai estar todo mundo correndo atrás de mim. Que eu sei que alguns alunos ficam com essa ideia, né? Perfeito. Muito importante também falar que tudo não flui assim, conto de fadas. E que às vezes. Mas tem que ser proativo, né? Tem que ser proativo. É isso, de dedicação mesmo. Eu gostaria muito de, se você não quer reviver a lembrança, não estamos obrigados a falar, mas como que foi? Você pediu feedback sobre essa reprovação? Como foi de ser reprovada? E como que você virou a chave de fui reprovada, mas vou continuar? Foi assim, na verdade, sabe aquele momento que você tá meio que, eu não sei muito para onde ir, aí surge uma oportunidade que talvez não fosse aquela que você queria, mas eu falo, todo mundo tem que começar por algum lugar, né? Então essa era a minha filosofia no momento. Como eu não estava tão ativamente, né, nessa busca, eu falei, não, já que rolou, né, eu procurei e deu certo de fazer a entrevista, e aí foi um negócio assim completamente fora da minha, não vou dizer nem da zona de conforto, eu vou dizer da minha zona de conhecimento. Né, um problema era para uma área X, assim, que era um pouco de analytics, mas fugia já também para uma parte de back engineering, assim, e aí ChatGPT, porque aí tinha um challenge que você tinha que resolver em, acho que 3, 4 dias, né, e depois apresentar, e eu foquei tanto naquilo, eu acho que isso foi um grande erro, ou um acerto, né, que eu não sei, se eu não ter sido contratado não foi um acerto, porque agora eu estou feliz no meu trabalho, mas fecha parênteses, fecha piração. Uma coisa que eu pequei muito foi justamente isso, eu foquei muito na parte técnica, sem pensar no negócio, o que era o negócio, né, o que era aquilo dali que eu estava, para quem que eu estava fazendo aquilo dali, então eu foquei muito na solução, em apresentar uma solução, eu falei assim, não, o cara me deu isso aqui, eu tenho que conseguir fazer, né, e ele estava mais preocupado dos porquês, né, de eu ter pensado naquela solução, para quem, como, então assim, estudar a empresa, né, e eu não fiz a tarefa de casa, então assim, quando não rolou, claro que você fica meio assim, né? Pô, fiz um negócio técnico que funcionou, né? Depois de muito esforço. Mas
acho que caiu essa ficha, virou essa ficha para mim, sabe? Eu falei assim, não, eu pequei muito, né? De não ter feito a tarefa de casa, que era realmente estudar a empresa, dos porquês que eu estava fazendo aquela. Porque eles estavam buscando aquela solução, né? Porque só uma solução. Ótimo. E te permitiu entender que o Culture Match é muito importante, né? Que por mais que a gente quer ignorar, e a gente é muito executivo, tipo, focado na técnica, nas ferramentas, será que eu vou check todos os critérios, aí a gente acaba esquecendo de uma coisa básica, mas que não tão que não é tão básica o Culture Match com a empresa. E que bom, fiquei feliz de você ter tido a oportunidade de acertar o tiro para chegar no lugar onde você devia estar, né? Que ótimo. Perfeito. Já passamos 1 hora juntos, delícia. Mas eu não vou estender por muito, muito mais tempo, porque todos nós temos vidas. Então eu vou fazer uma última pergunta e depois eu queria ouvir uma última palavra de vocês e também chamar os participantes que estão nos ouvindo para aproveitar para deixar uma pergunta, um comentário, se vocês quiserem, que é o momento. Vocês apresentaram seus projetos ou serviram em algum momento os projetos que vocês desenvolveram através do Bootcamp no portfólio no processo seletivo? Eu nunca cheguei a fazer isso, porque quando eu tinha já finalizado, basicamente só estava esperando o contrato, eu não tinha acabado o projeto ainda. Então eu nunca cheguei a fazer um portfólio no caso, porque aí eu basicamente comecei a trabalhar e não tive mais tempo de pensar nisso. Então foi algo que eu falhei mesmo, porque eu tinha pensado, putz, não importa o que aconteça, tá, eu tenho que fazer algum portfólio, alguma coisa assim, mas depois no final eu estava com a mão tão cheia que essa parte ficou para trás. Compreensível, muito compreensível. Olha, eu não apresentei, como eu disse, né? Tive essa entrevista, mas eu coloquei lá o link, né? Não sei se alguém chegou a ler, não sei se esse meu chefe chegou a ver meu currículo online, né? Com meu linkzinho pro GitHub, mas estava lá. Bem bonitinho, certinho, arrumado. Muito importante, o perfil GitHub arrumado. Dica de ouro, vai até adicionar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá, gente perdeu para um... tá. Não, acho que em relação ao projeto final, acho que mesma situação da Daniela, eu mantenho lá no currículo. Então, quando eu me candidatei para essa vaga que eu entrei, eu ainda não tinha terminado, mas eu continuei até ser aprovado, continuei fazendo alguns outros processos seletivos e tal. Então, tá sempre lá no meu currículo, mas eu não tenho um portfólio, assim, porque como eu acabei entrando meio rápido, assim, essa transição, né, e com mestrado para tirar o atraso depois que eu terminei o bootcamp, eu não fiz um portfólio formalmente, assim, mas eu mantenho meu currículo ao projeto. Talvez alguém preste alguma atenção nisso, né? Tá ótimo, obrigada, Caio. Você, Danilo? Eu não usei necessariamente no processo, porque, como eu disse para vocês, eu tenho background em produto, então é esperado que você tenha um certo conhecimento técnico, mas não necessariamente como uma pessoa desenvolvedora, ou data scientist, ou data analyst, por exemplo, mas me ajudou muito a eu ter um pouco mais hoje de visão e poder discutir melhor, tanto com o cliente, quanto com o time de negócio, tanto com o time técnico, soluções que eu trabalho. Porque eu não falei, né, no começo, acho que eu mudei um pouco o foco da questão da apresentação, mas eu trabalho como Product Manager, moro em Vancouver, trabalho numa empresa aqui local, que basicamente vende serviços de dados, produtos de dados. A gente faz
previsão de posição de satélite e fornece esse serviço para os maiores fabricantes de semicondutores do mundo. Então, a gente trabalha muito com time series, muito com produtos de machine learning, de dados mesmo no geral. O que a gente vende basicamente eu esqueci a palavra, predicted data, né? Então, gente, desculpa falar o termo em inglês, mas, enfim, basicamente a gente vende previsão, né? Previsão de dados, basicamente. Então, assim como empresas que vendem, por exemplo, previsão do tempo, a gente só vende basicamente isso. E todos os modelos, inclusive o meu projeto, que foi sobre time series, me ajudou muito durante o processo seletivo e hoje a debater e trazer mais, ter um pouco mais de contexto sobre o que a gente faz. Então, esse era um dos meus objetivos, foi alcançado no final do bootcamp e show. Basicamente foi isso. Mas que show, maravilha. Muito obrigada. Só adicionando o que o Daniel falou, eu acho que o projeto que eu participei no final do bootcamp me deu uma vivência prática, assim, uma experiência que eu uso até hoje, assim, muito claramente. Talvez tenha sido ali você faz os desafios, né, durante o bootcamp e tal, mas foi a primeira vez que eu tive que ficar um pouco mais ao léu, assim, né, com vida real, problemas que surgem de forma imprevista, não tem muito para onde correr, você não sabe exatamente qual é a resposta do que você quer, você tenta interpretar onde você chegou e tal, você fica um pouco mais no escuro, né? Muitas das vezes no projeto. E essa experiência, assim, né, de encarar o mundo real, a vida real, acho que até hoje, assim, quando eu trabalho com coisas semelhantes no meu trabalho, essa vivência que eu adquiri lá ainda faz bastante diferença, assim. O aprendizado que eu pude ter durante o projeto, acho que ecoa bastante para a experiência depois. Perfeito. Me desculpa, eu menti. Eu falei que iria ser a minha última pergunta, mas eu não posso deixar de perguntar para Danilo, que está em Vancouver e que mencionou que trabalha para uma empresa local. Como que é? Tem um grande choque cultural entre o mercado de trabalho brasileiro e o mercado de trabalho de fora, por exemplo, canadense? Qual seria a sua dica para alguém que está de olho no mercado de fora e quer se expatriar? O não necessariamente se expatriar também, trabalhar remotamente para o mercado de fora. Difícil a pergunta. Mas, enfim, eu acho que dando uma resposta muito concisa para a sua pergunta, Chloe, sim, tem bastante diferença. Vancouver é muito cosmopolita, então eu trabalho com time do mundo todo, tanto local quanto remoto. Eu trabalho com gente da Europa, eu trabalho com gente da China, da Índia, do Brasil, aqui, canadense, americano. Então, assim, eu acho que tem muita questão cultural diferente. A primeira é a comunicação. O brasileiro, e talvez você saiba, porque você é de fora, Chloe, talvez não mais agora, né? Agora você já é carioca, mas quando a gente se comunica, principalmente em processo seletivo, a gente fala de uma forma muito redundante. Então a gente quer dar contexto, a gente quer explicar primeiro por que a gente aprendeu a fazer tal coisa e não vai direto ao ponto. Empresas norte-americanas no geral, a cultura norte-americana no geral é muito time is money. Então, assim, vai direto ao ponto, fale sobre resultado. Se a pessoa que está te entrevistando tem interesse em saber mais sobre aquilo, se ela quer aprofundar mais, ela vai fazer o que o pessoal chama de follow-up question, né? Para ir aprofundando no que ela realmente precisa saber, para saber se você tem fit ou não com a posição que eles têm aberto. Então, essa questão de comunicação é diferente. Tem um livro que eu recomendo muito para todo mundo, que chama The Culture Map. Fala sobre essa questão um pouco de comunicação. No geral, no dia a dia de trabalho, eu acho que o pessoal é muito adaptável, assim, então eles são extremamente abertos para ouvir a cultura aqui, pelo menos, né, da empresa que eu tenho. Trabalho com gente do mundo todo, mas a cultura é canadense, então eles são extremamente abertos, eles perguntam
eles façam com que você se sinta participativo. Então, eles não pedem muito, não tem muito tipo top-down, assim, sabe? A gente precisa de um gráfico que mostre o churn. Eles vão te falar o problema e você que vai ter que pensar, possivelmente, em como resolver aquele problema. Então, não tem muito aquele exercício que eu falei de exploração do problema, porque já vai ser apresentado para você. Eu acho que essas são as principais diferenças, assim, que vem na minha cabeça, em termos de processo seletivo e no dia a dia mesmo, assim, do trabalho. Só posso confirmar. Tudo que foi dito é verdade. Se eu puder adicionar uma coisa também, eu fiz o processo oposto do Danilo, não é? Eu comecei, por mais que eu seja brasileira, o meu início de carreira foi todo em Portugal, e depois vim para o Brasil. Inclusive trabalhei para empresas do leste europeu que são pessoas muito mais fechadas, no geral, não é? E eu menciono isso agora porque são países que estão importando muitos desenvolvedores. São países que têm muita oferta, inclusive tem governos que o próprio governo ajuda o desenvolvedor a se mudar para lá e tudo mais, de tanta falta que faz. E uma coisa que eu notei é que lá, na América do Sul, o Brasil, o brasileiro tem a fama de ser uma boa pessoa, de ser muito aberto e tudo mais. E num país onde as pessoas são o oposto, isso é visto como negativo. O que eu notava muito era que os meus colegas brasileiros, que eram o brasileiro estereotípico brasileiro, assim, eles eram vistos como pessoas falsas, porque não sabiam ir direto ao ponto. Era justamente aquilo que o Danilo falou, só que eu vi isso ao ponto de criar atrito na empresa. De que era feita uma pergunta para eles, não necessariamente uma pergunta técnica, uma pergunta que, por exemplo, eu lidava com clientes na época. Então é tudo muito pessoal, não é? É tudo muito de lidar com emoções, tudo muito de lidar com relacionamento. E as pessoas realmente tinham essa grande dificuldade, assim, de não conseguir dar feedback construtivo, porque tinha que ser negativo. E a pessoa não conseguia ser negativa. Ela tinha que dar ali algum spin para fazer ficar positivo. Só que se é negativo, não dá para fazer ficar positivo. Aí vamos perder todo o feedback construtivo, que era o objetivo no início. Então eu notei que é muito isso, que muitas vezes o estereotípico profissional brasileiro tenta ser positivo ao ponto que é ruim. Ao ponto que dá uma volta no círculo e volta a ser negativo. Ou seja, eu acabei... como eu em Portugal tinha... Portugal fora de casa e Brasil dentro de casa, eu tentei ao máximo escolher quais partes de cada cultura que eu gostava e não gostava e seguir em frente. Então, por exemplo, eu pegava a parte fechada de Portugal que eu achava que era útil, mas eu parava quando ficou, opa, não, calma aí, isso é tão direto que ficou rude. E aí eu voltava pro lado mais brasileiro da coisa. Então eu diria que estar aberto para todas as culturas, pegar um pouco de todos os lados, porque não é porque estamos enviando currículo para uma empresa do local X que nós temos que ser idênticos a eles. Porque muitas vezes o que eles querem não é aquilo. Então não vale a pena tentar se moldar tanto. Eu diria que o meio termo é sempre melhor. Chegarmos ao ponto em que nós ficamos, não vou ofender ninguém, mas eu também não estarei desconfortável. Anotado. Muito obrigada pela partilha. E antes de deixar a última palavra para vocês, que a gente já vai encerrar, eu vou rapidamente resumir as dicas de ouro que foram apresentadas hoje. Primeiro, começando para o final, se adaptar, não mudar para se encaixar, se manter curioso, no sentido de continuar pesquisando informações, estudando, saber pedir ajuda é uma sabedoria, focar na ferramenta em vez da tarefa, generalizar a busca de emprego e arrumar o perfil GitHub. Essas foram as dicas de ouro, eu espero que está anotado. Eu vou deixar agora os nossos alunos com a última palavra. Se vocês têm alguma coisa que vocês queriam ter recebido como dicas durante o bootcamp, ou algo que vocês
acham útil que o pessoal saiba, tanto quem está estudando, tanto quem vai para a busca de emprego daqui a pouco. Eu vou começar, então. Excelente pergunta. Acho que fez a gente pensar bastante. E eu acho que eu tenho uma frase que eu ouvi muito do meu pai, e a Dani falou algo que me fez lembrar hoje, que é sobre questão de proatividade, que era, meu pai sempre me falou que sempre a minha sorte na vida vai ser proporcional ao meu esforço em estudo e preparação. Então, basicamente é isso, gente, é você se preparar para uma oportunidade. Isso, o encontro dos dois é chamado de sorte. Então, façam isso, se preparem, aproveitem a jornada, confiem no processo. E eu acho que com a dica também que o Caio deu sobre questão de pedir ajuda, faz com que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo do Bootcamp. A outra coisa, focar nos fundamentos. Então, como eu falei, o Isaac falou, a Dani falou, a ferramenta ela é só um meio, ela não é o fim. Se vocês aprenderem os fundamentos, se vocês entenderem o porquê vocês estão fazendo, qual problema vocês estão resolvendo, muitas perguntas de negócio, inclusive, que para quem tem um perfil técnico é difícil realmente sair um pouco dessa zona de conforto, mas vai fazer muito sentido para vocês no dia a dia e vai fazer com que vocês sempre fiquem um passo à frente de quem já está no mercado, talvez há bastante tempo. Então, isso acho que são as dicas assim para você ser um outlier hoje, e que eu falo para todas as pessoas que eu tive o prazer de fazer parte da jornada de aprendizado, de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, porque o Bootcamp é isso, a gente se transforma, se reinventa durante o processo. Eu acho que essas seriam as principais dicas, assim, a mensagem que eu deixo, Chloe. Maravilha, muito obrigada. Eu tenho um comentário e é puramente da parte das entrevistas, que é algo que falam na Career Week, mas eu reforço, e aí depois quem vai chegar na Career Week daqui a pouco preste mais atenção nessa parte, porque vai se lembrar disso aqui, que é a entrevista não é só vocês que são entrevistados. Então, por exemplo, talvez no primeiro emprego depois do bootcamp tenha aquele desespero extra, não é? Então, qualquer vaga para poder pôr no currículo que foi desenvolvedor, que foi não sei o quê, a pessoa pega e sai correndo. Mas, principalmente, se vocês não estão no total desespero, aproveitem a entrevista para ver se a empresa parece boa. E fazemos isso, por exemplo, com perguntas. Por exemplo, pessoal de desenvolvimento remoto. Se vocês fazem perguntas durante a entrevista, vocês evitam uma empresa que usa mouse tracker, por exemplo, para dizer se vocês estavam trabalhando ou não. Que é algo que, durante a pandemia, estava super da moda e agora, felizmente, parou mais. Tem muitas empresas que disfarçam até a última hora que se o contrato é PJ ou não. Desviam a pergunta, a pessoa só descobre que a oferta era PJ quando recebe o contrato, basicamente. E isso, obviamente, fica desagradável, não é? E muitas outras coisas, que é, por exemplo, principalmente para quem trabalha remoto, eu recomendo muito fazer essa pergunta, assim, discreta de, ok, principalmente se dizem que remoto e tem flexibilidade de horário. Ok, então como é que vocês fazem o acompanhamento do trabalho? É por meta, é por hora, é como? Porque aí, muitas vezes, empregas um pouco pro lado do tóxico se revelam, não é? E primeiro, se a empresa for boa, eles vão valorizar que vocês fizeram perguntas. Se a pessoa parece incomodada que vocês estão fazendo perguntas, e as perguntas são boas, né, primeiro de tudo, isso em si já é um mau sinal. Então, eu diria que, desde que vocês pensem bem, se vocês veem algo que faz sentido. Por exemplo, eu tive uma entrevista há pouco tempo que eles vieram falar comigo, e o nome do cargo era estranho.
E a minha pergunta era justamente porque hoje em dia é cada vez mais comum, né? É nome muito inventado do cargo, nome que há 5 anos atrás ninguém nunca teria imaginado, que é analista de não sei o que, tem 7 palavras o nome do cargo. E a minha pergunta foi justamente sobre, ok, essa palavra aqui, o que é que vocês querem dizer com essa palavra? E eu descobri algo que mudava completamente o que era o objetivo do cargo, que era, por exemplo, tem que lidar um pouco com clientes, e foi de lidar com qualquer cliente para lidar dedicadamente. Aquela pessoa só lida com um único cliente, que é muito grande. Isso muda bastante como é a experiência da pessoa, não é? Então, muitas vezes, qualquer coisinha pequena, se preparem, porque muitas vezes as perguntas grandes, eles talvez já respondam. E se vocês só vão preparados para perguntar as perguntas grandes, vocês talvez no final fiquem sem nenhuma pergunta. Porque se é um bom entrevistador, eles responderam tudo. Então preparem algumas perguntas pequenas que podem parecer irrelevantes, porque assim vocês nunca ficam sem perguntas para perguntar. E essas perguntas pequenas acaba sendo impressionante, porque, putz, ele foi pensar nisso. Olha onde é que já está a cabeça da pessoa. Então, eu reforço isso bastante. Em regra geral, boas empresas com bons entrevistadores, eles sempre gostam e apreciam e ficam até impressionados, dependendo do nível da pergunta. Muita verdade. Eu trabalhei um pouco em RH, entrevistei bastante gente, eu só posso confirmar, porque é verdade. Eu acho que uma dica que eu posso deixar, acho que vai na linha do negócio que eu falei de ajuda, né? Mas é outro ponto de vista, que é não achar que as suas dificuldades são tão graves quanto às vezes você tende a achar. Porque, por exemplo, às vezes, tanto no bootcamp quanto no meu trabalho, às vezes eu não sei alguma coisa e eu fico, cara, que vergonha. Cara, nossa, lamentável não saber isso, eu tinha que saber. Aí eu pergunto para alguém, aí eu vejo que a pessoa também não sabe. Ou então eu vejo que a pessoa tem dificuldade para me responder. E eu falo, talvez seja uma dúvida genuína. E eu estava aqui me martirizando porque achava que era um absurdo eu não saber, sendo que na verdade é meio ok eu não saber, não é um problema tão sério eu não saber. Então talvez seja importante a gente não se apegar tanto às nossas lacunas de conhecimento, assim, achar que elas são problemas tão sérios, claro, correr atrás de ir diminuindo essas lacunas. Mas eu até estou participando de processos seletivos lá na empresa também, entrevistando candidatos e tal. E às vezes a gente bota umas perguntas na entrevista técnica que são assim, vamos botar, se o cara souber, legal, se não souber, tudo bem também. Aí a gente pergunta, o cara não sabe, ele fica meio desesperado, assim, fica tentando dar volta e volta e volta, e a gente já percebeu que ele não sabe. E não tem problema ele não saber, a gente botou ali só para ver se ele sabia ou não. E às vezes o cara fica desesperado porque não sabe, e não precisa. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter um olhar importante, assim, valorizar as coisas que a gente sabe, aprender com as coisas que a gente não sabe e não achar que nós somos o pior profissional do mundo porque não sabe alguma coisa, porque às vezes você depois descobre que muitas outras pessoas também não sabem ou não sabiam e você não estava numa posição tão ruim assim. Então acho que é importante, principalmente no início, né? Isso acontece bastante. Exato. Adicionando bem rápido ao que o Caio disse, uma coisa que eu já vi que é bem valorizada em entrevista, por exemplo, nessa questão de perguntarem e não sabemos responder, é dizer que não sabemos. É algo que ficar em rolo, fica aquela vibe ruim de tentar enrolar a pessoa. Eles sabem que aquilo é rolo, fica uma sensação estranha. Muitas vezes tem essas perguntas rasteira ou para ver para testar se a pessoa sabe acima do que é esperado e tudo mais, mas muitas vezes simplesmente saber tem explicar, pensar em voz alta às vezes, não é, para eles entenderem o que estamos pensando. Chegou numa parede, não saiu dali em 5 segundos, não sei. E seguir em frente. E admitir derrota, porque muitas vezes isso para eles é um bom sinal para um profissional. Porque isso quer dizer que a pessoa vai saber dizer, quando chegar uma tarefa importante, a pessoa vai dizer, putz, calma aí. E eles não vão perder 2 semanas com o cliente esperando e a pessoa está ali travando a tarefa, não sei o quê. Isso é um bom sinal sutil que podemos dar para o entrevistador. Perfeito. Eu acrescento dizendo que é reconhecer que você não sabe porque você não pode saber tudo.
Não seria muito pretensioso de dizer que você sabe de tudo, o que você nunca erra. E talvez tenha sutilidez, tentei, arrisquei, sutilidade de dizer, opa, interessante essa pergunta, eu não sei a resposta, mas saindo daqui vou procurar. E a próxima vez que a gente se encontra, eu teria a resposta. Um negócio desse. E eu acho que, só complementar, eu concordo com tudo que foi dito, é um exercício de humildade, na verdade, né, dos dois lados. Onde você tá ok com não saber, eu acho que a síndrome do impostor, ela bate muito forte quando a gente acha que a gente tem que saber tudo, né? Mas a outra parte também de você saber que você não sabe tudo e ter ouvido para ouvir as pessoas, né? Porque não existem N maneiras de fazer a mesma coisa. E tem pessoas que ficam muito presas, às vezes, naquela forma de fazer e não ouvem os outros, né? Então, uma coisa que eu pensava muito e depois eu falava muito para os alunos, né? Tinha alunos que eram um pouco mais inflexível, né? E eu falava assim, cara, mas não existe uma única resposta, né? Tipo, existem várias formas de fazer. O que o seu colega fez também tá certo, olha o resultado, né? Chegou no mesmo resultado. Então, acho que é ter essa humildade, acho que para os dois lados, né? Acho que com a gente, que a gente não sabe tudo, e tá tudo bem, mas também que a gente não sabe tudo, né? E que a gente pode sempre aprender. E aí é aquela questão do soft skills que a gente veio conversando até agora, né? Então, acho que se eu fosse deixar uma... Eu sempre falo isso, e tem gente que diz que não, né? Mas eu acho que Claro, a pessoa vai buscar alguém competente na área, né? Mas eu acho que as suas skills que não são, né, moldáveis, né, que tem a ver com você, com o que você acredita, com a sua personalidade, com você de fato, né, não as ferramentas que você domina, ninguém vai poder te ensinar, né? Então, realmente, é soft skill que vai fazer você, né, às vezes, chegar num lugar que você gostaria de chegar, né? Então, levar isso em consideração, né, muito mais do que, tipo, eu não domino essa ferramenta completamente, né, mas você é uma pessoa que vai atrás, que tem tato para falar com as pessoas, né, tem humildade para ouvir e também sabe a hora de falar. Então, acho que investir nas suas soft skills, se elas não estão muito, assim, calibradas, né, eu acho que faz toda a diferença. Absoluto. Muitíssima, agora eu tô falando espanhol. É hora de encerrar esse evento. Muito obrigada por essa conversa. Eu agradeço demais a presença e o tempo. Estamos juntos há 1h30 já. Sejam super bem-vindos sempre. Agradeço também a presença de quem escutou e participou, assistiu a nossa conversa. E aproveito também para convidar quem está a fim de desenvolver uma nova habilidade técnica e participar dos nossos 2 eventos por vir da semana que vem. O primeiro será na segunda, à noite, online. São eventos que são sempre gratuitos. O primeiro workshop é sobre Ruby, que é a linguagem back-end mais usada no mundo. E no dia 12 de junho, também online, também gratuito, será sobre Large Language Models. Então, deixei os links para vocês poderem se candidatar. Garante a sua vaga ali, participe desses workshops. E eu espero ver vocês ali, o online. E eu desejo a todos uma ótima noite. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente. Um prazer. Uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.